Então, hoje esses stories são dedicados aos nutricionistas para ajudá-los, né, a fazer o processo de equivalência aqui em Portugal, para eles saberem também como foi a minha experiência, como está sendo a minha experiência como nutricionista aqui em Portugal. Então, se você não quer saber sobre isso, pode passar os stories para frente. É interessante dizer que meu caso foi um pouco atípico, eu tive que fazer diversos processos, porque eu queria muito isso, e aí como eu fui recusada, né, inicialmente, eu até fiz vestibular para entrar novamente na faculdade de nutrição, porque eu não consegui. E assim, na internet tem muitas mensagens, né? Tem muitas informações erradas. Tem pessoas que vendem várias apostilas, vários conteúdos que nem são nutricionistas, inclusive não estão cadastradas na ordem, é só vocês pesquisarem lá o nome. E eu fiz essa pesquisa depois, né, de ter, enfim, comprado vários materiais que na verdade eu não usei e que me induziram ao erro, por isso que eu gastei tanto dinheiro. E assim, foi um processo realmente muito dispendioso. Então, se você quer saber sobre isso, é importante você, ver esses vídeos todos e podem conferir lá que meu nome está na ordem. Eu sou nutricionista mesmo em Portugal. Eu vou começar dizendo porque eu vim, né, para Portugal. Na verdade, eu não vim com intenção de fazer o processo de equivalência de início. Eu vim para fazer o mestrado, porém, eu queria ser nutricionista aqui em Portugal também, para poder trabalhar. Porque também, né, aqui em Portugal é permitido fazer consulta online, então eu poderia manter os meus atendimentos, inclusive não só aqui, né, gente, acho que no Brasil é um dos únicos lugares, assim, pouquíssimos lugares o nutricionista não pode atender online. Espanha pode, Itália pode, Inglaterra pode, Estados Unidos pode, enfim, né, tem muitos locais que o nutricionista pode atender online, isso inclusive é dúvida de muitos, né? Só que no Brasil não pode. Eu sei que muitas pessoas são contra atendimentos, eu sou super a favor, porque, assim, eu sou formada, inclusive estudei muito para saber aqui o que eu sei, e eu posso sim ajudar uma pessoa mesmo na tela do computador, mesmo atendendo, fazendo esse atendimento por videoconferência. Diferentemente de profissionais, na verdade nem são, né, profissionais, que muitas pessoas recorrem, mostram resultados fajutos de antes e depois e acabam iludindo muitas pessoas. E aí, a pessoa não vai se consultar com o nutricionista, ela vai se consultar com alguém que nem entrou em uma sala de aula para aprender. Então tá aí o perigo. No Brasil, o psicólogo pode atender online, até médico daqui a pouco vai poder atender online e o nutricionista, infelizmente, não vai poder atender online. Eu acredito que a minha classe é uma classe que não é tão unida. Muitas nutricionistas veem a outra profissional evoluindo, crescendo. Não digo aqui em Portugal porque ainda não tenho experiência para dizer isso, mas eu digo no Brasil com propriedade do que eu estou falando. No Brasil, existem, né, muitas pessoas invejosas, e isso é fato. Muitas pessoas que veem o colega evoluindo profissionalmente e, enfim, né, ao invés de querer parabenizá-lo, de ficar feliz pela evolução do colega, eles querem, parece que, colocar para baixo, enfim, né. Não vou ficar aqui falando sobre isso, não é o mérito e também não é o tópico, né, do nosso assunto. Mas a gente poderia ser mais unidos e eu acho sim que atendimento online pode beneficiar um paciente quando ele é feito de uma forma ética, quando ele é feito de uma forma profissional e quando, é claro, né, a pessoa também se interessa por esse tipo de atendimento. A gente não pode forçar ninguém, tem pessoas que gostam de atendimentos presenciais, mas tem pessoas que não têm nenhum profissional na cidade dela para ela fazer esse atendimento. Tem cidades aí pequenas do Brasil que não existem profissionais nutricionistas, que eles se formam e vão para cidades grandes, vão para outras cidades, e aí como essas pessoas vão ser atendidas? Infelizmente, né, como o nutricionista não pode atender online, ou elas procuram um profissional de outros países, ou elas vão procurar um charlatão aí da internet, um coach, né? Nada contra o coach, porque eu sou coach também, mas a gente sabe que existem muitos casos desses, mas também não vou ficar aqui citando, porque senão esse vídeo vai ficar imensamente longo. Mas vamos lá, a princípio eu não faria o processo de equivalência, a princípio eu tinha intenção de voltar ao Brasil, só que eu gostei muito de Portugal pela segurança, que aqui eu me sinto realmente à vontade, eu ando com o celular na rua, eu não tenho medo de, enfim, né, ficar até tarde na rua. Realmente Portugal é muito bom em alguns quesitos, né? Não é perfeito como nenhum lugar é, mas aqui eu realmente me sinto muito segura. Então, como eu gostei, fiz o processo de equivalência para poder atender online, para poder atender as pessoas daqui também e, quem sabe, né, para ficar aqui também, para morar aqui de vez. É interessante a gente dizer
que para a gente fazer esse processo de equivalência, a gente precisa ser português ou ter aqui o visto de residência, algum visto que você esteja legal no país. Não tem como fazer o processo de equivalência se você está ilegal. Então, se você pensa em fazer isso, não faça. Provavelmente você não vai conseguir. A não ser que você venha, trabalhe de outra coisa, consiga se legalizar e posteriormente você vai fazer isso, o processo de equivalência, estando legal aqui em Portugal. Tirando isso, não vai acontecer. Então, eu sou portuguesa, meu avô era português, eu fiz o meu processo de cidadania, fiz primeiro do meu pai, depois eu fiz o meu. Inclusive, para quem quiser saber sobre o processo de cidadania portuguesa, sobre a burocracia que é, eu vou deixar o contato do escritório que eu fiz aqui em Portugal, que foi bem rápido. Foi assim, eu fiz uma pesquisa antes, né, de valores, e foi o mais em conta que eu achei, e meu processo ficou certinho, do meu pai ficou certinho, da minha mãe ficou certinho, eu acabei fazendo da família toda, porque a família toda tá aqui comigo. Então, quem quiser saber depois, eu vou deixar o contato aqui para vocês se informarem melhor. Mas vamos lá falar sobre o processo de equivalência. Estando ali legal no país, você vai procurar uma faculdade que seja similar com a faculdade que você fez no Brasil. Isso é muito importante porque se você pegar, né, uma grade curricular de uma faculdade qualquer, igual eu fiz, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Pelo preço, por ser mais próximo da sua casa, você vai ser reprovada. E eu fui reprovada. Por quê? A minha grade curricular da faculdade que eu fiz no Brasil era completamente diferente da faculdade que eu dei início no processo de equivalência aqui em Portugal. Por que eu fiz isso, né? Lá no Brasil mesmo, eu fiz uma pesquisa, peguei todas as faculdades públicas, porque a gente precisa da entrada na faculdade pública, peguei todas, fiz uma pesquisa de preço, mandei mensagem para todo mundo para fazer mais ou menos uma comparação. E aí eu dei entrada lá mesmo no Brasil para tentar otimizar o meu processo. E aí eu não olhei nada, não olhei grade curricular, não olhei distância, onde eu iria morar, não olhei nada. Eu só queria saber que era barato, aquele barato que sai caro. Dei entrada no meu processo. Depois de 6 meses, eles me responderam que meu processo estava indeferido. Eu fui reprovada. E aí agora eu vou mostrar pra vocês por que eu fui reprovada. E tá aqui o parecer do júri. Parecer, né, aos 5, blá blá blá. O processo foi indeferido por faltarem algumas disciplinas que são essenciais para o processo de formação do nutricionista. E são essas daqui. Eu até fiz, gente, essas disciplinas na faculdade, porém tinham nomes diferentes. E aí eu fui olhar a ementa, realmente eram diferentes da grade curricular deles. Vocês precisam olhar página por página, tanto da ementa da faculdade que vocês vão mandar, como também, né, da ementa de vocês. E olhem a grossura da minha ementa. Eu tive que olhar realmente página por página. E aí, quando eu me peguei, né, reprovada, eu entrei em desespero. E aí eu fiz novamente um processo de equivalência. Eu paguei 550 euros novamente, né, depois desse daqui, em outra faculdade. A Faculdade Católica do Porto, e também meu processo foi indeferido. Só que lá eles me deram a possibilidade de fazer novamente, né, um vestibular da entrada e cursar a faculdade de nutrição. E se eu passasse, o que eu poderia fazer? Pegar a minha grade curricular, pegar as minhas ementas e dar entrada no processo de equivalência de disciplina. Eu excluiria algumas disciplinas, só que eu poderia excluir no máximo 50% do meu curso. Ou seja, eu teria que fazer metade da faculdade novamente para cursar nutrição, para poder ser nutricionista aqui em Portugal. E aí eu fiz o vestibular, e aí que tá aqui, ó, a aprovação, Laura Aparecida Lobo Varela, admitido, e eu passei. E tudo isso, gente, eu tive que pagar mais 550 euros. E o problema não era voltar a estudar ali a graduação de nutrição. Eu amo tanto que eu faço que eu voltaria a estudar, eu estudaria mais 2 anos para concluir tudo isso. O problema é que eu também quero concluir um mestrado. E aí, além de não conciliar, né, os horários, não serem, né, humanamente possíveis fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu precisava de recursos financeiros também. Eu precisava de dinheiro para, enfim, né? Minha mãe trouxe a comida aqui. Peraí. E aí, voltando aqui, né? E aí eu fiz o certo. Depois disso tudo, depois de toda essa experiência, de todo esse dinheiro gasto, eu gastei muito, não foi pouco. E fora que todo o processo que eu fazia, eu entregava a documentação. E toda a documentação precisava ser original ou original certificada, né? Reconhecida, com a apostila de AIA. E vocês sabem que a apostila de AIA é muito cara, né? Então eu tive que... Gente, sério. Eu acho que eu não consigo nem mensurar o quanto eu gastei. Mas eu gastei muito, muito dinheiro. Não é mentira. Eu gastei muito mesmo.
E aí depois eu fiz o certo. Eu sentei minha bunda na cadeira, peguei ementa por ementa de todas as faculdades públicas e comparei com o meu curso do Brasil. A mais parecida eu enviei. E aí o meu processo foi deferido, graças a Deus. Também ficou condicionado a realizar 2 disciplinas. Tive que fazer uma prova, estudar novamente, né? E o estágio. Só que eu tenho experiência no Brasil, eu tenho mais de 3 anos de experiência comprovada que, enfim, né, eu trabalhei como nutricionista no Brasil e eles ali cancelaram o estágio. Na verdade, eles não cancelaram o estágio. Como eu tenho mais de 3 anos de experiência comprovada, e o estágio é justamente para isso, né, pra gente adquirir experiência, eles entenderam que eu não precisava mais dessa experiência por já ter toda essa experiência em currículo, já ter sido nutricionista, enfim, já ter atuado por muito tempo. E aí, com a equivalência pronta, com a cartinha de equivalência, eu dei entrada na ordem dos nutricionistas para fazer ali a minha cédula para ser profissional nutricionista certificada aqui em Portugal. Enfim, né, depois de tanto tempo, tanto dinheiro, mas enfim, eu consegui. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque era uma coisa que eu queria muito há muito tempo. E quando eu quero uma coisa, eu luto mesmo. Nem se eu tivesse que estudar de novo, nem se tivesse que ficar mais 2 anos na faculdade, eu ficaria, porque eu falei pra mim, eu vou ser nutricionista naquele lugar. E aí eu fui, graças a Deus. E aí, né, gente, o que eu fiz pra facilitar a vida de vocês, pra vocês economizarem dinheiro, pra vocês não ficarem gastando com coisas desnecessárias, eu criei uma apostila. E se eu tivesse essa apostila, eu economizaria muito dinheiro. Mas, enfim, não tinha. Fiz, passei experiência e agora eu vou poder falar minha experiência pra vocês e vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível pra vocês economizarem os seus dinheiros, pra vocês fazerem o certo. E não é só dinheiro, gente, porque dinheiro a gente consegue, o problema é o tempo, é ficar praticamente 1 ano sem poder trabalhar, sem recursos financeiros, isso é muito ruim. Então essa apostila vai ter tudo, todos os documentos, as faculdades certas, como você olha a grade curricular para poder enviar, como vai ser a prova. E assim, a prova não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente que fala aí, é muito difícil, é isso, não é difícil. Eu vou disponibilizar também, inclusive, né, o material para vocês estudarem, para vocês fazerem a prova com satisfação. Quem tem experiência, ótimo, não vai precisar fazer o estágio, provavelmente, né, claro. Mas quem não tem experiência terá que fazer o estágio. Isso vai ser sempre positivo, porque você vai adquirir experiência aqui em Portugal, vai entrar em contato com português, porque a nutrição de Portugal é bem diferente da nutrição do Brasil, a cultura em si alimentar é diferente, então sempre vai ser positivo. E aí, quem quiser adquirir a apostila, entre em contato comigo, não está cara, está bem baratinha, é bom que vocês vão economizar muito dinheiro e eu também vou recuperar um pouco do dinheiro que eu perdi adquirindo toda essa experiência para colocar ali na apostila para ensinar para vocês. E, gente, de verdade, eu espero que vocês venham para Portugal, quem quiser realmente isso, né? Quem tem esse sonho, quem tem filho, por exemplo, que sabe que aqui em Portugal é muito seguro, que as escolas são maravilhosas, o ensino é muito bom. Quem quer também entrar, né, em área acadêmica, aqui em Portugal é muito bom para a área acadêmica. Então, assim, Portugal tem muitas vantagens com relação ao Brasil. Eu amo meu país, mas infelizmente a gente sabe que tá difícil morar. E eu, de verdade, espero que vocês venham mesmo, porque eu não tenho medo de concorrência, gente. Eu sempre digo isso até para pessoas que eu faço mentoria, que concorrência não existe. Olhem, gente, sério, olhem quantas pessoas existem no mundo precisando de nutricionista. Tem muita gente que não sabe comer, que não sabe, por exemplo, que arroz, tô até aqui meu prato ainda que eu não terminei de comer, que arroz não engorda. Não engorda. O que engorda é o excesso. Tem muita gente que não sabe disso. Então tem muitas pessoas precisando. Não tem concorrência. Venham mesmo. Venham. Sejam excelentes profissionais aqui em Portugal. Porque todo mundo precisa. Não só aqui em Portugal. No Brasil precisa de bons profissionais. Então tenha isso na sua mente, sabe? Não tenha medo de concorrência. Mas procure sim ser a melhor versão de você. Procure ser uma profissional capacitada. Porque as pessoas vão recorrer a você. Porque você é boa. E ao invés de olhar a vida do amiguinho. De ficar fiscalizando o amiguinho. Faça por você, minha filha, se especialize, tá bom? Então esse é o conselho que eu dou pra vocês hoje. Um beijo.